Bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de ontem. Ontem nós vimos o primeiro grupo das regências, agora nós vamos ver o segundo grupo. Há verbos que na variedade padrão do idioma apresentam a variedade de transitividade associada a mudanças em seu significado. Alguns dos verbos desse tipo são agradar, aspirar, assistir, querer e visar. Então, a gente vai ver esses 5 verbos. Vejamos a seguir. O verbo agradar, aí nós vamos ver. Sentado no chão, o garoto agradava o cãozinho. Esse verbo, nesse sentido aí, agradar está no sentido de acariciar, fazer carinho. A filha faz tudo para agradar os pais. Agradar nesse sentido aí é no sentido de contentar, satisfazer os pais. O verbo agradar no sentido de acariciar é verbo transitivo direto, apresenta objeto sem preposição inicial, que é o objeto direto. No sentido de contentar, satisfazer é verbo transitivo indireto, apresenta objeto indireto iniciado pela preposição a. Complemento teórico. O verbo desagradar, que significa descontentar, chatear, também é transitivo indireto. Exemplo: atitude do jogador ao ser substituído desagradou ao técnico. Então, nós vimos aí a coesão sequencial. Aspirar. Enormes exaustores aspiram o ar poluído da fábrica. Esse aspiram o ar poluído, você viu que completou aí com o objeto direto, aspirar no sentido de sugar. No pequeno jardim aspirava-se o suave perfume das flores. Aspirar no sentido de respirar. É natural que os jovens aspirem ao sucesso e à felicidade. A felicidade, vocês estão observando aí que ele veio com uma crase, porque é uma palavra feminina e aí admitiu a preposição, mas o a artigo. E ao sucesso, no caso, o a mais o artigo a, porque sucesso é uma palavra masculina. Aspirar aí está no sentido de pretender, de almejar. Então, vamos lá. O verbo aspirar, no sentido de sugar e respirar, é verbo transitivo direto. Apresenta objeto sem preposição inicial, OD. No sentido de pretender, almejar, é verbo transitivo indireto. Apresenta objeto indireto iniciado pela preposição a. Vamos ver. O verbo assistir. O caminhante não assiste o atropelado. Nesse sentido aí, é assistir no sentido de auxiliar, de ajudar. Nas cadeias, assiste-se a cenas cruéis. Aí o verbo no sentido de ver. O direito de reprovar assiste ao professor, aí no sentido de caber. Então, vamos ver aí, são 3 sentidos diferentes. O verbo assistir no sentido de auxiliar, dar assistência, ele é um verbo transitivo direto, seu objeto não é iniciado por preposição. No sentido de ver, presenciar, ele é um verbo transitivo indireto, apresenta objeto indireto com a preposição a. No sentido de caber, pertencer, ele é um verbo transitivo indireto. O objeto indireto é iniciado pela preposição a. Então, você viu aí que o verbo assistir tem em 3 sentidos, no sentido de dar assistência, de ver e de caber ou pertencer. O verbo único que é objeto direto é no sentido de auxiliar. No sentido de ver, de caber, é transitivo indireto, com a preposição a. Mas também aí não está na relação, mas também tem em outro sentido, no sentido de residir, morar. Você pode dizer, eu moro em tal lugar.
Eu resido em tal lugar. Ou então, eu assisto em tal lugar. Então, esse verbo é assistir no sentido de residir, ele vem com a preposição em, resido em, assisto em. O verbo querer é próprio do ser humano querer um futuro melhor, querer no sentido de desejar. João quer ao sobrinho, tanto quanto aos filhos, querer no sentido de ter afeto, ter amor. Então, o verbo querer no sentido de desejar é um verbo transitivo direto. O objeto não apresenta a preposição inicial. No sentido de ter afeto, amar, é um verbo transitivo indireto, VTI, quer dizer, verbo transitivo indireto. O objeto indireto é iniciado pela preposição a. Agora nós vamos ver o verbo visar. Seu trabalho nunca visou ao dinheiro, visar no sentido de objetivar. O ladrão, ao usar a arma, visou a cabeça do refém, visar aí no sentido de mirar. O gerente visou o cheque, aí no sentido de dar visto, de pôr visto. Então, vamos ver aí o verbo visar. No sentido de objetivar, ter como meta, é um verbo transitivo indireto. O objeto é indireto, é iniciado pela preposição a. No sentido de mirar, dirigir, apontaria, é um verbo transitivo direto. O objeto direto não é iniciado por preposição. No sentido de assinar, por visto, é um verbo transitivo direto. O objeto não apresenta preposição. Síntese. Regência de alguns verbos que apresentam diferentes transitividades. Vamos lá. O verbo agradar, no sentido de acariciar, ele é um verbo transitivo direto. A jovem agradava um namorado. Aí, no caso, você já está sabendo que é no sentido de fazer carinho. Agradar no sentido de contentar, verbo transitivo indireto, rege a preposição a. Tua atitude agradou ao professor. O verbo aspirar no sentido de sugar, ele é um verbo transitivo direto. Aspirei o ar puro da mata. No sentido de almejar, é um verbo transitivo indireto, rege a preposição a. Você aspirou ao cargo de diretor. O verbo assistir no sentido de auxiliar é um verbo transitivo direto. A enfermeira assistia ao menino operado. O verbo assistir no sentido de ver é um verbo transitivo indireto, rege a preposição a. Quem assistiu a esse jogo? E o verbo assistir no sentido de pertencer é um verbo transitivo indireto, rege a preposição a. Esse direito assiste a todos. O verbo querer, no sentido de desejar, é um verbo transitivo direto. O jovem quer a moto. O verbo, no sentido de amar, gostar, é um verbo transitivo indireto, rege a preposição a. A filha queria muito ao irmão. O verbo visar, no sentido de objetivar, é um verbo transitivo indireto, rege a preposição a. Suas atitudes visavam a tomada do presente. O verbo visar no sentido de mirar é um verbo transitivo direto. Vise o alvo e atire. E visar no sentido de assinar é um verbo transitivo direto. Peço que você vise esse cheque. É a mesma coisa de dar o visto. Esse visar é no sentido de dar o visto. Quando os professores dão o visto no caderno, coloca aquele V. É visar nesse sentido, que indica que a pessoa viu. Agora nós vamos ver aí regência verbal no texto literário. Se lembra de como você prometeu que se eu me casasse com você, teria uma vida de conto de fada? Até agora só tenho vivido um conto de terror. O verbo lembrar-se apresenta as mesmas regências que o verbo esquecer-se. Assim, no sentido de evocar, sugerir, trazer a lembrança, ele é transitivo direto.
Exemplo, a cidade abandonada lembrava um cenário de filme de faroeste. No sentido mais comum de vir à memória, admite preposição, como no exemplo da tira. Se lembra de como você prometeu? Mas neste caso você lembra que o verbo aí veio com o se. Então aí no caso se lembra de quê? De como você prometeu. Aí o de preposição. O verbo apresenta a forma pronominal, por isso tem o objeto precedido pela preposição de, que eu chamo um verbo pronominal quando o verbo vem com o se. Mas vocês viram que o se ele veio antes do verbo. De acordo com a norma padrão, não é aceitável. Quer dizer que isso aí é uma forma coloquial. Na regência está de acordo com a norma padrão. Porém, o emprego do pronome aí não se inicia a frase com pronome oblíquo. Então, seria assim, lembra-se de como você prometeu. Então, aí dizia, o pronome oblíquo se aparece iniciando a oração por se tratar de um texto literário, quer dizer, um texto literário da literatura contemporânea ou moderna, onde usa a coloquialidade, ou seja, usa a língua coloquial ou popular. Nós temos aí também a regência verbal do texto literário. Vou ensinar-lhe algo sobre a vida. Como assim, papai? Veja uma aranha lá no teto. Onde? Ei, onde está meu bolo de chocolate? O verbo ensinar é bitransitivo, portanto, exige dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Na frase da tira, vou lhe ensinar algo sobre a vida, quer dizer, vai ensinar alguém alguma coisa. O pronome oblíquo li funciona como objeto indireto. Se for trocado por um substantivo, deverá vir regido da preposição a. Exemplo, vou ensinar a Joana algo sobre a vida. O objeto direto do verbo transitivo ensinar é algo não regido de preposição. Bom, gente, é só até aí. Tenham todos um bom dia. Eu vou colocar atividade para vocês lá na parte que tem a parte de atividade. Vai ser um slide, porque depois eu vou corrigir esse slide na próxima semana. Então, tenham todos um bom dia e bons estudos. Quem tiver dúvida, pode também, que tiver uma gramática em casa, dê uma retomada, dê uma lida lá na gramática sobre regência verbal. Isso é importante para vocês. Vai ser importante para o Enem, mas também vai servir para que vocês no futuro, quando forem fazer um concurso público, cai muita questão de regência em concurso. É uma forma de se inscrever de acordo com a norma padrão. Então, se liguem nisso, fiquem atentos e tenham todos um bom dia.